Meus caros amigos e irmãos, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo seja conosco nesse instante de estudo, de aprendizado do Evangelho, por intermédio de uma obra que muito nos ensina, que é o livro Paulo Estevam. Hoje, meus amigos, conforme a nossa programação, vamos estudar o penúltimo capítulo do livro, que é o capítulo 9 da segunda parte, que tem por título O Prisioneiro do Cristo. O estudo nosso, meus irmãos, como vocês têm acompanhado, é um estudo muito modesto. É um resumo da obra e a conexão com outras obras da doutrina, alguns pontos que esse livro nos ensina, inclusive acrescentando aquilo que não foi descrito na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, ou até mesmo pontos que não foi possível aos organizadores da Bíblia observarem, como, por exemplo, o surgimento da Epístola aos Hebreus, a qual na Bíblia consta lá como de autoria incerta. E esse livro aqui, nesse capítulo, por exemplo, vai nos deixar claro que ela foi escrita por Paulo, numa circunstância muito especial, e que, portanto, tem grande importância e significado para nós. Pois bem, meus irmãos, vamos, portanto, iniciar os nossos estudos, elevando os nossos pensamentos ao alto em prece, para que possamos receber o amparo, a inspiração divina, e assim conseguirmos trazer as lições da forma mais clara possível, para que contribua para o nosso aprendizado. Senhor Jesus, Mestre amado, elevamos os pensamentos ao Senhor nessa hora, em agradecimento pela oportunidade que nos é concedida. Lhe pedimos, Mestre, o amparo e a inspiração indispensáveis para podermos ler, comentar, ilustrar o nosso capítulo de estudos dessa tarde do livro Paulo Estevam, capítulo 9. Penúltimo capítulo dessa obra, repleta de lições para todos nós. Que a bondade divina ainda derrame bênçãos de paz, de saúde, de forças aos nossos lares, a todos aqueles que nos ouvem, para que possamos, Mestre, recebendo esses dons divinos, nos esforçar em cumprir o nosso papel na atual existência, especialmente no que diz respeito às nossas tarefas, aos nossos compromissos de ordem espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, agradecemos ao alto e damos por iniciado os nossos estudos. Na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus amigos, vamos, portanto, aos comentários, ao resumo, às ilustrações do capítulo 9, O Prisioneiro do Cristo. Inicialmente, meus amigos, nós vamos observar aqui um comentário de Emmanuel presente no primeiro parágrafo, de que, à medida que eles saíram de Cesareia, ou seja, Paulo, Lucas, Timóteo e Aristarco, Paulo na condição de prisioneiros, e os outros três, Paulo na condição de prisioneiro, e os outros três amigos que o acompanhavam e que iriam com ele até Roma, Paulo sempre aproveitava as oportunidades ao longo da viagem, fosse nos portos onde o navio e os barcos ancoravam, fosse durante os trajetos marítimos, ele sempre aproveitava a oportunidade para divulgar e comentar as lições do Evangelho. E falava de uma forma muito bonita, muito sublime, conforme Emmanuel comenta.
falava de Jesus não como de uma personalidade inatingível, como um mestre distante, uma criatura pura e que fora do nosso alcance, mas como de um mestre amoroso e amigo das criaturas, a seguir de perto a evolução e redenção da humanidade terrena desde os seus primórdios. Portanto, a gente observa aqui que Paulo já tinha uma ideia muito mais próxima, precisa, da grandeza do Cristo. Ele via Jesus e assim ensinava como mestre amigo, como aquele que um dia abriu seus braços para as criancinhas, lhes dizendo: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais. Como aquele mestre que também um dia teve carinho para com a mulher caída em pecado, não a condenando. Como mestre que via aqueles que o seguiam, que o acompanhavam, como amigos fraternos, e não como súditos de um poderoso soberano. Jesus nos tratava com profundo amor, e assim Paulo ensinava. E Paulo, inclusive, já havia percebido que o mestre estava à frente como guia, como tutor da humanidade há muito tempo. Certamente já tinha uma visão mais ampla do mundo espiritual, das vidas sucessivas, porque, conforme Emmanuel comenta, ele falava que Jesus seguia de perto a evolução e redenção da humanidade terrena desde os seus primórdios. Portanto, já via Jesus como governador do planeta, como o representante de Deus junto a nós, que acompanhava a nossa evolução desde tempos incontáveis. Vejam que bacana o amadurecimento, o desenvolvimento de Paulo ao ponto de ver o Cristo tal como o Espiritismo descreve atualmente para a gente. E aí, meus irmãos, Emmanuel segue a sua narrativa dizendo que a viagem marítima prosseguia, inicialmente margeando ali a Palestina, passando por Sidon, depois atingindo a ilha de Chipre. Entretanto, qual que eram as circunstâncias da época? Estava-se no outono europeu, na estação na qual preparava-se, aproximava-se o inverno, e aquela região possui invernos muito chuvosos e frios e verões quentes e secos. E, portanto, considerando que se tem um inverno muito chuvoso, nós temos a ocorrência de tempestades, de chuvas intensas sobre o mar Mediterrâneo. E foi justamente a partir da sua mediunidade, que se desenvolvia cada vez mais, que Paulo então foi avisado pela espiritualidade amiga de que uma grande tempestade se abateria sobre a embarcação, sobre aquele trajeto que eles iriam fazer, e que, portanto, convinha que eles ficassem na ilha de Chipre, na ilha de Creta, um pouco mais a oeste da ilha de Chipre, que aportassem por ali, aguardassem o inverno passar ali na ilha de Creta, mais propriamente numa cidade de nome Calói Limenes. Entretanto, assim que ele fala aqui com o centurião Júlio, e o Júlio leva aquela advertência para o capitão do navio, ele tanto não acolhe aquela advertência, como também ironiza Júlio por estar escutando conselhos de um prisioneiro. E não deu outra, meus amigos. Passaram-se 2 dias de tempo bom, e no terceiro dia, quando eles permaneciam navegando, já haviam desancorado ali da ilha de Creta e se dirigiam para o porto de Fênix, na Grécia, mais ao norte, uma grande tempestade, um furacão, se abate sobre o mar. A embarcação, então, corre seríssimos riscos de virar, de naufragar, porque tinha quase 300 pessoas a bordo e, além disso, uma enorme quantidade de trigo. O que eles fizeram? Tiveram que deixar o navio à mercê das ondas, da tempestade, não tinham como ir contra a tempestade. Jogaram toda a carga de trigo no mar e ficaram ali extremamente preocupados e temerosos com a própria vida,
porque a tempestade era fortíssima. E assim iniciou-se ali não só um período de muita preocupação e de medo por parte dos tripulantes, como também uma atenção especial foi dada a Paulo, porque ele previu aquela situação, advertiu, preveniu ao centurião Júlio, esse levou o alerta ao capitão, mas eles não levaram a sério. E então, meus irmãos, aquela situação fez com que Paulo ganhasse ainda mais destaque. Ele aproveitou as circunstâncias para poder comparar aquela situação que acontecia com eles com a nossa própria vida, na qual a gente recebe avisos oportunos, alertas que nos chegam dos nossos anjos de guarda, de uma mãe, de um pai, de um amigo querido, e quando a gente os despreza e resolvemos enfrentar o mar aberto da vida, muitas vezes aparecem tempestades que nos ameaçam de maneira intensa, ao ponto de às vezes perdermos a própria vida. Naquela situação, Paulo virou-se para os tripulantes, para os passageiros, e lhes dizia assim: a passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se ao instante amarguroso que estamos vivendo nesse barco. Há muitos dias. Também Cristo Jesus nos concede os celestes avisos no seu evangelho de luz. Mas frequentemente optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. A ilusão, como o vento sul, parece desmentir as advertências do Senhor, e nós continuamos pelo caminho da nossa imaginação viciada. Entretanto, a tempestade chega de repente. Então, meus irmãos, ele comparava aquela situação que eles viviam com a nossa vida, especialmente com a passagem da vida física para a vida espiritual, com os momentos que se avizinham do desencarne, onde a gente se ilude. No caso aqui ele fala o vento sul, ou seja, o que era o vento sul no Mediterrâneo? O vento que vem da África, o vento quente, agradável quando se está passando frio, e que, portanto, é ele que normalmente traz boas condições de navegabilidade no Mediterrâneo. A gente então se ilude com aquela situação provisória e deixa os avisos do alto de lado, e quando então a gente enfrenta tempestades severas. O fim da existência humana é sempre uma tormenta como essa, nas regiões desconhecidas do mundo interior, porque nunca estamos apercebidos para ouvir as advertências divinas, e procuramos a tempestade angustiosa e destruidora pelo roteiro de nossa própria autoria. Então, essa foi uma das circunstâncias na qual Paulo se dirigiu aos passageiros e tripulantes. Muitas outras situações ocorreram, foram vários dias ali com o barco, com o navio à deriva, perdido, e em todos aqueles dias observou-se uma grande fraternidade entre todos diante do medo da morte, o que Paulo também destacou. Como que a gente se une perante o sofrimento? Caem as diferenças. Abraçavam-se senhores ricos da Fenícia, romanos poderosos, pessoas simples, prisioneiros, tripulantes, todos se irmanavam diante do sofrimento, e aquilo também era uma lição valiosa que Paulo destacava. Portanto, meus irmãos, continua a viagem, daí a alguns dias aquela tempestade cede, poupando a vida de todos, mas depois de passar por muito aperto, por muita dificuldade, até que eles se aproximam da ilha de Malta, ao sul da Itália, um pouco ao sul da ilha da Sicília. Quando eles chegam em Malta, ali o inverno já dava as suas caras, ou seja, o frio já estava bem mais intenso. Eles se aproximam uns dos outros, até porque parte dos prisioneiros precisou fugir do navio antes que o navio aportasse, porque do contrário o capitão iria mandar matá-los. Eles então, molhados, com muito frio, Paulo vai pegar algumas lenhas para acender umas fogueiras, devido à experiência que ele tinha das viagens que fez divulgando o evangelho.
quando uma cobra pica a mão dele. E, pelo relato de Emmanuel, era uma serpente muito venenosa, da qual raros sobreviviam quando ela picava. E ali então passaram a esperar a morte de Paulo para daí algumas horas, alguns minutos. Entretanto, ele numa atitude de prece, de oração, de muito fervor, não tem nada. É como se não ocorresse nada com ele. Aquele veneno foi completamente anulado em seu corpo físico pela ação da sua fé, do seu fervor, das suas preces, pelo merecimento que ele tinha e pelo trabalho que ele tinha a fazer dali por diante. E aquilo ali então provocou o quê? Um grande rebuliço em Malta, chamou a atenção dos locais, das pessoas que ali habitavam, das autoridades, inclusive da maior autoridade romana na ilha, que levou até Paulo, seu pai, e conseguiu que ele fosse curado de uma febre que o levaria à morte. E dali por diante, o que aconteceu? Um grande respeito em torno da figura de Paulo. E a permissão para que ele ensinasse o Evangelho, divulgasse a Boa Nova, contando para isso com o auxílio do administrador romano da ilha de Malta. Fundaram ali uma igreja cristã, as pessoas se aproximavam, muitas foram curadas, muitas foram ajudadas, e ali, portanto, estabeleceu-se uma comunidade cristã, porque passava-se pelo inverno no Mediterrâneo. E naquela época, como não tinha como se navegar pelo Mediterrâneo, eles ficaram alguns meses na ilha de Malta, que fez com que ali Paulo desenvolvesse, explicasse, ensinasse o Evangelho de Jesus. Ou seja, meus irmãos, na vida, mesmo as tormentas, as tempestades, as dificuldades que nos visitam, têm um propósito maior, têm um objetivo superior, têm a permissão divina. E as mudanças de curso e de caminho que acontecem conosco têm uma finalidade. E a gente observa claramente o que aconteceu aqui no caso de Paulo. Todas aquelas situações da tempestade, a premonição que ele teve, ou seja, a instrução, o aviso que ele recebeu da espiritualidade amiga, tudo aquilo fez com que se prestasse muita atenção no que ele dizia. E ele, na qualidade de semeador do Evangelho, teve inúmeras oportunidades de semear a semente maravilhosa que o Cristo nos legou. Então, meus irmãos, a gente observa que todos aqueles contratempos tiveram uma finalidade abençoada para a divulgação do Evangelho. Ainda hoje, quando a gente olha na internet, por exemplo, a ilha de Malta, eu consegui localizar lá que existe, ao norte da ilha de Malta, uma baía, ou seja, uma reentrância na ilha, que é chamada Baía de São Paulo. Ou seja, não é à toa que tem esse nome, certamente foi onde eles chegaram e a partir de onde divulgou-se o cristianismo, ficando as suas marcas até o presente. Ou seja, marcas que ficariam dali por diante. Passado o inverno, comenta Emmanuel para a gente que eles então se dirigiram ao norte, para a Itália propriamente dita, em direção a Roma. Conta, meus irmãos, Emmanuel, que à medida que Paulo chegou à Itália, especialmente na região da atual cidade de Nápoles, que tinha na época uma cidade de nome Pozzuoli, a gente inclusive consegue encontrar essa cidade lá ao lado de Nápoles, perto ali do Vesúvio, da cidade de Pompeia, que ainda existia, da cidade de Herculano, que ainda existia, e que lá no ano 79 vão ser destruídas por uma erupção do Vesúvio. Naquela região, eles então se encontram com grupos de cristãos que já existiam por ali. E, inclusive, um ancião que ali vivia, que era cristão, teve a alegria de procurar por Paulo
e comentou com ele como que se davam os trabalhos cristãos na Itália, na sede do Império Romano, comentando com Paulo que já haviam várias igrejas fundadas em várias cidades, em várias vilas, ali na Península Italiana, e comenta, inclusive, que eles guardavam com muito carinho a Epístola aos Romanos, que ele trazia, inclusive, com ele uma cópia, a qual ele sempre consultava para poder estudar, refletir, aprender o Evangelho. E, portanto, conta Emmanuel para a gente que à medida que Paulo, junto ao centurião Júlio, se dirigiam para Roma, cada vez mais grupos de cristãos se aproximavam, pediam, por exemplo, ao centurião Júlio que ele esperasse mais alguns dias, e ele cedia nesse sentido, de maneira que Paulo pudesse encontrar-se com os cristãos ali, dar-lhes instruções, comentar o Evangelho, e eles, portanto, iam em direção a Roma. A gente observa ainda, Emmanuel comenta aqui, que essa chegada à Itália, à cidade de Puzeoli e depois Roma, deu-se no ano de 61. E no ano de 61, conforme comenta aqui o senhor de nome Sexto Flacos, já havia 3 anos que havia iniciados as perseguições aos cristãos. Essa informação, meus irmãos, é confirmada lá no livro Há 2000 anos, porque em uma nota de pé de página, Emmanuel comenta para a gente lá no livro Há 2000 anos o seguinte: a maioria dos historiadores do Império Romano assinala as primeiras perseguições ao cristianismo somente no ano de 64, que foi no ano no qual Roma pegou fogo, devido a uma atitude de Nero, que provocou o incêndio para poder renovar uma parte da cidade, mas aquele incêndio alastrou-se numa proporção inimaginável, destruindo grande parte da cidade, e naquele ano, para poder, de certa forma, desviar as atenções de si e arrumar um culpado, Nero ligou a causa dos incêndios à atuação dos cristãos. E, portanto, daquele ano de 64 em diante, as perseguições, os sacrifícios, os martírios aumentaram muito, de forma intensa. Mas Emmanuel, através tanto do livro Há 2000 anos, como aqui no Paulo Estevão, nesse capítulo, narra para a gente que desde o ano 58 já aconteciam perseguições aos cristãos. Inclusive, meus irmãos, em uma dessas perseguições foi que a esposa de Emmanuel, na época, senador Públio Lentulus, e sua esposa de nome Lívia, foi numa dessas perseguições que ela acabou sendo sacrificada num espetáculo público de assassinatos em massa que ocorriam em Roma. E, portanto, conforme dizia o senhor Flacos, né, que se encontrou com Paulo, as perseguições aumentavam a cada dia. E ainda não haviam se tornado oficiais, mas era questão de tempo, conforme ele imaginava e que de fato ia acontecer. Júlio, centurião, não entendia como que aquilo era possível. E ele então explicou: acusam-nos de inimigos do Estado, a solapar-lhe as bases políticas com ideias subversivas e destruidoras. A concepção de bondade no cristianismo dá margem a que muitos interpretem mal os ensinamentos de Jesus. Os romanos abastados, os ilustres, não toleram a ideia de fraternidade humana. Para eles, o inimigo é inimigo, o escravo é escravo, o miserável é miserável. Não lhes ocorre abandonar por um momento sequer o festim dos prazeres fáceis e criminosos, para cogitar da elevação do nível social. Raríssimos os que se preocupam com os problemas da plebe. Um patrício caridoso é apontado com ironias. Em tal ambiente, os desfavorecidos da sorte encontram no Cristo
um Salvador bem-amado, e os avarentos um adversário a eliminar, para que o povo não alimente esperanças. Então, meus irmãos, as ideias centrais do cristianismo eram incompatíveis com algumas das bases que se tinha no Império Romano, entre elas, por exemplo, a escravidão. E justamente por atacar os interesses dos dominantes, dos patrícios, dos poderosos da época, iniciou-se o movimento de perseguição, já lá no ano de 58, conforme Emmanuel comenta e narra aqui para a gente nesse capítulo. Na sequência, meus irmãos, a gente observa aqui que à medida que Paulo chegou na cidade à medida que ele avançava, viajando em direção a Roma, e os cristãos o recebiam e o acompanhavam, a gente observa que ele chegou com o centurião Júlio em um quartel presente lá na Via Nomentana, em Roma. Lá foi recolhida a prisão, mas com um tratamento muito mais respeitoso e digno do que normalmente se dava aos prisioneiros, exatamente pela influência e pelos pedidos do centurião Júlio, que à medida que passava o tempo, tornava-se um amigo verdadeiro dele, um admirador e também um aprendiz do Evangelho. Quando ele se instala no presídio, na prisão lá da Via Nomentana, lá ele ficou pouco tempo, até mesmo porque na condição de cidadão romano, ele teria o direito de responder, de aguardar o julgamento em liberdade. Foi quando então Lucas alugou um apartamento, uma casinha pequenina, nas proximidades dali do quartel, para que Paulo todos os dias fosse até lá buscar seu alimento. Ele aproveitava aquele ensejo para poder comentar do Evangelho, fosse ali com os carcereiros, fosse com os prisioneiros. As autoridades, vez ou outra, o escutavam, e aquilo ali foi começando a promover uma grande transformação no ambiente. Os guardas melhoraram sua conduta, os prisioneiros passaram a ter motivos de esperança e de fé, o que eles até então não tinham, devido à chegada ao conhecimento do Evangelho de Jesus. Comenta ainda, meus irmãos, que nesse capítulo, que Paulo, vez ou outra, devido a essa liberdade que ele tinha de não ficar retido e sim morar próximo ao presídio, ao quartel da Via Nomentana, muitas vezes ele gostava de fazer alguns passeios ao longo do dia, em horas vagas, em horas de descanso. E dos caminhos preferidos, prediletos, escolhidos dele era a Via Ápia. E o interessante é que foi justamente em um desses passeios que o senador Públio Lentulus, Emmanuel, que conta, que narra esse livro para a gente, conheceu Paulo pessoalmente. Essa narrativa, meus irmãos, está no livro Kardec Prossegue, de Adelino da Silveira, em um capítulo intitulado Paulo de Tarso e Emmanuel. Emmanuel comenta assim conosco, nesse texto que foi transcrito aqui nesse capítulo, o seguinte: conheci-o em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. Vi-o uma vez unicamente, quando um carro de estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Porta Ápia, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Um incidente fortuito levara os cavalos a uma disparada perigosa, mas um jovem cristão, atirando-se ao caminho largo, conseguiu conjurar as ameaças. Avistamos então um pequeno grupo onde se encontrava sua figura inesquecível. Trocamos algumas palavras, ou seja, ele chegou a conversar um pouco com Paulo, o senador Públio, que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza de sua fé. O fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia, e eu trazia o espírito atormentado. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. O grande convertido não conhecia a úlcera que me sangrava no coração. Todavia, as suas expressões indiretas foram, imediatamente,
ao fundo de minha alma, provocando um dilúvio de emoções e de esclarecimentos. Luzeiro da fé viva, Paulo não pode ser esquecido em tempo algum. Seu vulto humano é de todo homem sincero, que se toque de amor divino pelo Cordeiro de Deus. Lede-o sempre, e não vos arrependereis. Então é o que Emmanuel comenta para a gente do seu encontro com Paulo, lá na Via Ápia, o quanto que aquilo foi significativo para ele, que certamente foi mais um elemento naquela época para que ele iniciasse ali o combate ao orgulho de patrício romano, o que ele já estava em pleno curso naquela época, porque ele sofria muito pela circunstância dolorosa e trágica da morte da esposa que ele amava, que era Lívia. Isso está lá no livro Há 2000 anos, meus amigos. Pois bem, meus irmãos, em uma daquelas... depois de Paulo estar instalado na casinha próxima ao quartel da Via Nomentana, uma das vontades que ele teve foi de chamar os judeus para que viessem, os judeus ali de Roma, que residiam e que frequentavam as sinagogas ali nos arredores. Ele pediu para que Lucas chamasse os judeus, fizesse uma convocação aos judeus, para que fossem se encontrar com Paulo, porque ele pessoalmente não poderia ir até as sinagogas devido à liberdade condicional que ele estava. E então eles atenderam o pedido, se reuniram, foram até Paulo, quando então Paulo começou a explicar-lhes em torno do Evangelho. Mostrou para eles que Jesus era o Messias prometido, a que os judeus tanto esperavam e que foi prometido para eles ao longo de séculos, conforme as mensagens dos profetas. A maioria, meus irmãos, dos judeus não aceitou. Entretanto, teve alguns que o escutavam com muita atenção, que levaram a sério e admitiram sim Jesus como Messias, despertando enorme interesse pelo estudo do Evangelho. Inclusive, um daqueles judeus pediu a Paulo que não desistisse de sua ideia de convencer, de levar o conhecimento do Evangelho até os judeus, porque se a maioria recusava e arrumava algazarra, tumulto, sem aceitar os argumentos de Paulo, alguns recebiam com muito amor e compreensão as lições que ele trazia. E Paulo muitas vezes relembrava-se quando, junto dos judeus, a dificuldade deles de compreender a lição de Jesus, ele chegou a uma conclusão que ele partilhou com Lucas e que vale a pena a gente ler e comentar aqui. Lucas falou com Paulo o seguinte: dói-me observar o quanto esforço despendes para vencer o espírito do judaísmo. Paulo de Tarso meditou alguns momentos e respondeu: sim, verificar a rebeldia voluntária dá enfado ao coração, é cansativo. Contudo, a experiência do mundo tem me ensinado a discernir de algum modo a posição dos espíritos. Há duas classes de homens para os quais se torna mais difícil o contato renovador com Jesus. A primeira é a que vinha em Atenas e se constitui dos homens envenenados pela falsa ciência da terra. Homens que se cristalizam em uma superioridade imaginária e muito presumem de si mesmos. São estes, a meu ver, os mais infelizes, ou seja, os orgulhosos. A segunda é a que conhecemos nos judeus recalcitrantes, que, possuindo um patrimônio precioso do passado, não compreendem a fé sem lutas religiosas. Petrificam-se no orgulho de raça e perseveram numa falsa interpretação de Deus. De tal arte, entendemos melhor a palavra do Cristo, que classificou os simples e pacíficos da terra como criaturas bem-aventuradas.
poucos gentios cultos e raros judeus crentes na lei antiga estão preparados para a escola bendita da perfeição com o Divino Mestre. Então vejam, meus irmãos, que Paulo sabia compreender quais os tipos de pessoas que mais resistência tinham contra o Evangelho. Primeiro, os orgulhosos, presos à ciência, que se presumem muito doutores, muito sábios. Esses têm a frieza da pedra, conforme ele narra quando ele visitou Atenas. E a segunda classe de pessoas ele via nos judeus, na maioria deles, que se aferravam à lei antiga, não admitiam mudanças em seu modo de crer e orgulhosos, não só do conhecimento que tinham, como do orgulho de raça, rejeitavam as ideias do Evangelho. E foi, meus irmãos, diante dessa situação, dessas circunstâncias, que nasceu a Epístola aos Hebreus. Comenta Emmanuel. Daí por diante, aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção. Às vezes, era visto a escrever com lágrimas, como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações. Em 2 meses, entregava o trabalho a Aristarco para copiá-lo, dizendo: esta é a Epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. Nesse ponto, meus irmãos, nós temos mais uma informação importante de Emmanuel. Porque quando a gente pega a Bíblia e vai lá na Epístola aos Hebreus, a Bíblia que eu tenho aqui em casa ela é uma Bíblia comentada e o autor colocou da seguinte forma: quem escreveu a Epístola aos Hebreus? Quem foi o autor dela? O comentarista bíblico fala aqui assim, ó. Pelo fato do nome do autor não ser mencionado no texto bíblico, Paulo, Lucas, Barnabé, Apolo, Silas, Filipe, Priscila e outros têm sido sugeridos. Qualquer que seja o autor, refere-se a Timóteo como um irmão. Então vejam que interessante. Conforme a narrativa bíblica, não se atribui a Paulo a Epístola aos Hebreus. A autoria dela é desconhecida. Só que aqui Emmanuel deixa de maneira muito clara que quem a escreveu foi Paulo. E a escreveu de uma maneira muito sentida, cheia de sentimento, e a sua grafia, inclusive, diferencia-se das demais, porque é colocado aqui, inclusive, da parte daqueles que observam a grafia dessa epístola, que ela tem um estilo singular, ideias grandiosas e incomuns. Ela, de certa forma, é diferente das demais epístolas de Paulo, ao ponto deles questionarem e duvidarem se foi ele mesmo que escreveu, abrindo aqui a possibilidade para que outras pessoas a tenham escrito. Entretanto, meus irmãos, aquela epístola, de fato, foi de autoria de Paulo. E há pontos muito importantes nessa carta aos Hebreus que a gente deve observar, que é o seguinte: para os irmãos terem ideia, qual que é a ideia central dessa carta aos Hebreus? A superioridade de Jesus. Então, aquelas ideias, aquela visão do Cristo que Paulo teve, a sua forma de enxergar a Jesus e que ele ensinava, ele transparece isso na Epístola aos Hebreus, mostrando a grandiosidade do Cristo, a sua condição de superioridade e, portanto, a sua doutrina como superior à tradição que se tinha até então. E nesse ponto, nós temos várias lições para tirar para a gente. Primeiro, ela era destinada aos hebreus e tinha esse conteúdo para que eles pudessem ver Jesus não como mais um profeta, mas sim como o Messias.
e vissem que todo o conteúdo do que Jesus ensinou era superior à lei de Moisés e à tradição dos judeus, bem como também ao ensino dos profetas. Qual que é a importância disso, meus irmãos? Quando a gente pega o Velho Testamento, que contém Moisés e os profetas, nós sabemos que grande parte dele, por exemplo, dentro dos 5 livros de Moisés, tem muitas situações, muitas leis, muitas orientações que Moisés criou à época para poder disciplinar o povo. E que Jesus depois veio e modificou completamente. Por exemplo, há em um dos livros de Moisés a lista de alimentos que são permitidos e a lista de alimentos que não deveria comer para que a pessoa não se tornasse impura espiritualmente. Jesus vem e fala no Evangelho: não é o que entra pela boca que macula o homem, e sim o que lhe sai pela boca, que é o que está cheio o coração. Então Jesus pegou aquela norma de Moisés e fez o quê? Rasgou e jogou fora. Algumas outras leis de Moisés determinavam que a mulher adúltera deveria ser apedrejada em praça pública. O que o Cristo fez diante da mulher pecadora? Falou com todos os que estavam ali prontos para apedrejá-lo o seguinte: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem ficou ali para poder mandar a pedra? Ninguém. E, portanto, ele vira para a mulher e fala: mulher, onde estão os que te condenaram? Se foram, mestre, pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Mais um ponto que Jesus modificou da tradição dos judeus. Havia um outro ponto, meus irmãos, que os judeus deveriam lavar as mãos antes das refeições como um requisito de ordem religiosa e não como uma preocupação de higiene. E aí Jesus, quando foi questionado a respeito desse ponto, virou: por que vocês lavam a mão e deixam os vossos corações impuros? Por que vocês se aferram mais às tradições, ao culto exterior de fé e deixam o principal de lado, achando que se cumprir os preceitos externos de fé, não precisam observar aquilo que é mais importante, que são os mandamentos divinos. Então, quando a gente compreende a superioridade de Jesus, nós passamos a dar maior importância e sentido de prioridade às suas lições, ao seu evangelho, do que o conteúdo que está no Velho Testamento. Por isso, meus irmãos, que na condição de espíritas cristãos, nós, não que a gente invalide o Velho Testamento, mas a gente prioriza o Novo. A gente prioriza as lições do Cristo, o entendimento do Evangelho, porque a partir do seu fiel entendimento, da sua fiel vivência, nós modificamos profundamente a nossa vida. E saberemos, inclusive, retirar os muitos conteúdos valiosos e aproveitáveis do Velho Testamento, como a lição da paciência de Jó, como saberemos tirar lições valiosas do legado de Salomão, lá no livro Eclesiastes, por exemplo. Nós saberemos pegar os salmos de Davi e aproveitá-los para que a gente desenvolva em nós a nossa fé, a nossa confiança em Deus e daí por diante. Então, essa carta aos Hebreus tem grande significado para nós. E não é à toa, meus irmãos, que Emmanuel dedicou-se muito a comentar vários versículos presentes nessa epístola aos Hebreus. Para os irmãos terem ideia, quando a gente pega a série do livro Fonte Viva, na qual Emmanuel comenta não somente textos evangélicos dos 4 evangelhos, como comenta também versículos do Atos dos Apóstolos e das cartas de Paulo e de outras cartas presentes no Novo Testamento, nós vamos ver que a segunda carta de Paulo, que tem mais comentários de Emmanuel, é justamente a Epístola aos Hebreus. A primeira é a primeira Epístola aos Coríntios, da qual ele mais retirou versículos para comentar. E, em segundo lugar, a Epístola aos Hebreus. Emmanuel, eu contei aqui, porque lá no final do livro Fonte Viva,
a gente tem aqui o índice dos textos evangélicos aos quais Emmanuel dedicou seus comentários. E ele tem, meus irmãos, 44 páginas escritas sobre 44 versículos diferentes da Epístola aos Hebreus. Portanto, mostra para a gente a importância que esse texto evangélico tem para nós na condição de espíritas cristãos da atualidade. Seguindo a narrativa já desse capítulo e nos chegando aqui ao final, nós vamos ver Emmanuel comentando que passaram-se 2 anos em que Paulo encontrava-se na condição de prisioneiro, embora com uma liberdade condicional, ou seja, ele ia lá só para poder alimentar-se e durante o dia tinha liberdade de ficar em casa, de escrever as suas cartas, as suas epístolas, de receber cristãos de outras cidades. Houve um episódio no qual um general romano, que era uma pessoa muito poderosa, muito influente, havia perdido a visão. Foi até Paulo pedir-lhe ajuda e teve a visão restituída, após as preces, os passos que Paulo aplicou nele. E foi esse romano, de nome Acácio Domício, que interferiu pessoalmente no julgamento de Paulo, fazendo com que ele fosse analisado pelos juízes e, ao final, conseguindo a absolvição de Paulo. E, portanto, ele foi absolvido pelo imperador, tinha agora sua liberdade completamente restituída e ele, portanto, aproveitou essa liberdade que ele teria dali por diante para cumprir um sonho que ele ainda trazia consigo de viajar mais para o Ocidente, até aquilo que era considerado o fim do mundo à época, que era a Espanha. E ele, portanto, faz a sua 4ª viagem missionária, que não está narrada na Bíblia, no Novo Testamento, indo até a Espanha para poder divulgar o Evangelho de Jesus. E aqui, meus irmãos, conclui-se esse capítulo, penúltimo capítulo do livro Paulo Estevão, e teremos no próximo mês o último capítulo que traz para a gente o fechamento dessa obra, que tanto nos ensina, que tanto nos ajuda. Para terminar, meus amigos, nós gostaríamos de ler uma das páginas de Emmanuel, na qual ele comentou o 2º versículo da Epístola aos Hebreus. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Nessa página, intitulada O Herdeiro do Pai, Emmanuel comenta assim para a gente. Primeiro ele faz a citação da carta de Paulo. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Paulo, Hebreus 1:2. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam não é a mesma que o servia nas horas que se foram. E a do futuro será muito diferente daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes, ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade, a autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades,
por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia, entretanto, não fugirão do serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas, em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual? Como pode a casa sem teto abrigar-se da intempérie? A planta do arranha-céu inteligente, traçada no pergaminho, ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança. E ao final, Paulo vai dizer aqui para a gente o seguinte: não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiado pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado d'alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis, e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, meus irmãos, Emmanuel comenta aqui para a gente o seguinte: não nos liguemos em demasia às questões de ordem material, não queiramos aí nos preocupar em demasia com as questões de ordem política, e sim procuremos cumprir os desígnios de Deus, a vontade de Jesus na vida física, porque isso sim é de caráter eterno. Todas as demais realizações humanas são efêmeras, são passageiras, vão acabar um dia. Tudo aquilo que hoje é obra do orgulho, da vaidade humana, vai desmoronar, vai desaparecer. Agora, quando a gente se dedica aos interesses do Cristo, à vontade de Deus na vida atual, isso é um trabalho, assim, é um trabalho, conforme Emmanuel comenta aqui pra gente, é uma obra paciente e longa, mas definitiva e eterna. E, portanto, deve ser o alvo das nossas principais preocupações ao longo da existência física. Meus caros amigos e irmãos, chegamos aqui ao final dos nossos estudos. Passemos agora a nossa prece de agradecimento e de encerramento dos estudos da tarde. Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nos é dada do estudo e do aprendizado do Evangelho. Rogamos ao Senhor, Mestre, que continue a nos amparar e a nos ajudar a todos. Que o Senhor possa, Mestre, nesse instante, trazer-nos o seu amor, a sua bondade, as suas bênçãos, multiplicando para cada um de nós a assistência divina, para que possamos a cada dia nos esforçarmos em sermos criaturas melhores. Que essa oportunidade do estudo sempre se repita em nossa existência, que ela nunca nos falte. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz
na vida em que me agasalha. Enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrado os singelos estudos dessa tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.